Ora, muito boa tarde a todos. Cá estamos nós na tarde de hoje, aqui em Portugal, estamos de tarde para a nossa aula aberta. Eu vou aqui partilhar os meus diapositivos e espero que o tema seja do vosso interesse e que possamos, no final, fazer um espaço de debate. Portanto, eu queria pôr isto aqui em apresentação PowerPoint, só um minuto, talvez tenha que pôr antes de fazer a partilha de tela. Senão ficamos assim desta forma. Pronto, não importa. Vamos fazer assim. Pronto, então, hum, antes de mais, muito obrigada ao Iberojur pelo convite, na pessoa do Dr. Fábio Veiga, é um amigo já de algum tempo, e muito obrigada também ao Iberojur por estar aqui presente na organização deste evento, e é um prazer estar aqui convosco, e obrigada por terem vindo. Relativamente ao nosso tema, fatores de conexão para efeitos de tributação, residência do contribuinte e fonte de obtenção dos rendimentos. Este tema é de uma importância fulcral nos dias de hoje, portanto, é muito importante hoje em dia, e dada a globalização da economia, nós percebermos como é que vai ser tributado um dado contribuinte ou um dado rendimento. Portanto, aqui é importante percebermos quais são as formas que as diferentes jurisdições têm para efetivamente tributarem. E, portanto, quais são as formas que têm de legitimar as suas pretensões tributárias. Temos então aqui o destaque, há vários fatores de conexão, mas temos aqui então o destaque para a residência do contribuinte e para a fonte de obtenção dos rendimentos. Pronto, aqui é importante nós percebermos que a definição dos fatores de conexão para efeitos de tributação depende designadamente de vários fatores que se prendem com, por exemplo, a soberania fiscal dos Estados. Cada Estado é soberano, cada Estado tem soberania no âmbito do poder político para definir as suas próprias regras, o seu direito positivado, o direito escrito. E, portanto, o conjunto de normas que têm que ser obedecidas sob pena da aplicação da força, da coercibilidade. E, portanto, os ordenamentos jurídicos, em concreto, de acordo com a respectiva soberania, têm a possibilidade de definir, neste contexto para aqui que nos interessa, quais são os fatores de conexão, quais são, digamos assim, os elementos de ligação que permitem que eles tributem uma determinada realidade. Vamos aqui falar dos fatores de conexão para efeitos de tributação, portanto, aquilo que legitima as pretensões tributárias dos Estados, a pretensão tributária de arrecadar receitas para fazer face às despesas, no âmbito apenas dos impostos sobre o rendimento, que em Portugal temos o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, IRS, e o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, IRC. Portanto, as pessoas físicas, singulares, e as pessoas jurídicas, pessoas coletivas. Pronto. E, portanto, vamos deixar de fora designadamente a tributação do património e a tributação do consumo ou da despesa, designadamente a questão do IVA, que tem algumas regras especiais. Portanto, não vamos falar de imposto sobre valor acrescentado, portanto, se não teríamos que falar aqui do artigo 6º do Código do IVA português relativamente à localização das operações, não é esse o nosso âmbito hoje. E também não vamos falar da tributação do património, porque o fator de conexão no âmbito da tributação do património é o território, independentemente da residência fiscal do respectivo proprietário ou da nacionalidade ou o que quer que seja. Portanto, efetivamente aqui vamos falar de tributação do rendimento, IRS e IRC, e vamos falar aqui dos fatores de conexão no âmbito da tributação do rendimento, residência, fonte. Residência ou sede ou direção efetiva, se for uma pessoa coletiva, do contribuinte, daquele que é obrigado ao pagamento do imposto, a título originário, porque é aquele em relação a quem se verificam os pressupostos da tributação, e a fonte de obtenção dos rendimentos, portanto, o local onde os rendimentos são obtidos, independentemente da residência fiscal do contribuinte. Existem mais fatores de conexão. Nós poderíamos falar, por exemplo, da nacionalidade, que aqui não nos interessa muito, porque, de facto, a maior parte dos Estados hoje em dia, principalmente aqui na Europa, adota critérios como a fonte e a residência. E a questão, e o problema que se vai colocar aqui, é que são utilizados de forma simultânea. Portanto, para não haver conflitos de dupla tributação negativa, ou seja, para que nenhuma jurisdição
para que não acontecesse nenhuma combinação de fatores e em que nenhuma jurisdição tributasse, o que se aplica cumulativamente, estou a falar de Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, todos estes países que nos são mais próximos, todas estas jurisdições, utilizam elementos de conexão para efeitos de tributação, quer de natureza, e são cumulativos, quer de natureza objetiva, quer de natureza subjetiva. Subjetivamente, eu estou a falar efetivamente da residência do contribuinte, a residência fiscal, residência das pessoas singulares, no caso português, artigo 16 do Código do IRS, e cede a direção efetiva nas pessoas coletivas, portanto, a residência das pessoas coletivas, e depois temos a questão dos não residentes com o estabelecimento estável, que são mais ou menos equiparáveis aos contribuintes fiscalmente residentes em Portugal, no âmbito das pessoas coletivas. Pronto, mas simultaneamente estes fatores de natureza subjetiva, importa a qualidade do sujeito, importa qual é a definição da sua residência fiscalmente falando, temos também a aplicação simultânea de elementos de conexão de natureza objetiva, que se referem ao facto tributável, como por exemplo a fonte de obtenção dos rendimentos. E, de facto, aqui a residência do contribuinte ultrapassou em larga medida a aplicação do critério da nacionalidade, porque hoje em dia já não importa a nacionalidade do contribuinte, mas sim qual é a sua residência fiscal, independentemente da nacionalidade, e por isso é que hoje em dia já se abandonou a ideia da utilização do critério da nacionalidade. E, portanto, efetivamente, aqui isto o que vai complicar é que se utiliza, por regra, simultaneamente estes dois critérios, o da fonte e o da residência, para justificarem as legítimas pretensões tributárias dos Estados. Ora bem, nós temos aqui uma referência muito importante, que é a Convenção Modelo da OCDE sobre o Rendimento e o Capital, que é seguida por Portugal e outros Estados-membros da OCDE nas convenções de dupla tributação que celebra. Convenções essas que servem quer para evitar ou atenuar ou eliminar a dupla tributação, mas também são utilizadas como, digamos assim, medida bilateral ou até multilateral acordada entre os Estados para eliminar precisamente situações em que poderia haver um conflito de dupla tributação positivo, ou seja, em que dois ou mais Estados reclamam a pretensão tributária do mesmo rendimento do mesmo contribuinte. Ok? Pensem, por exemplo, num exemplo muito simples. Um contribuinte fiscalmente residente em Portugal que obtenha rendimentos em Portugal, mas também em Espanha. Em Portugal, ele vai ser tributado pela totalidade dos rendimentos, independentemente de onde os obtenha. Portanto, em Portugal é tributado pelos rendimentos obtidos em Portugal e em Espanha, mas em Espanha vai ser tributado através do critério da fonte, e então o rendimento que ele obtém em Espanha é duplamente tributado, e isso não pode acontecer. Por isso é que há estas medidas bilaterais, designadamente as convenções de dupla tributação, para evitar, eliminar ou atenuar esse problema da dupla tributação, porque não seria justo, não seria equitativo. Mas já lá vamos. Aqui, de facto, o problema, como eu já estava a adiantar, isto é só uma introdução, daqui a pouco já vou concretizar aquilo que estamos aqui a falar. Se nenhuma jurisdição tributasse os rendimentos oferidos, por exemplo, pelos contribuintes fiscalmente não residentes, esses rendimentos estariam excluídos da tributação, ok? E, portanto, isto seria um problema e seria uma injustiça fiscalmente falando, e, portanto, não é isso que nós pretendemos. Portanto, efetivamente, se nenhuma jurisdição tributasse os não residentes, eles cairiam numa situação de não tributação. Portanto, aqui não é o desejável e, portanto, os contribuintes sentir-se-iam injustiçados, porque aqui não se estava a respeitar o princípio da igualdade e, portanto, rendimentos iguais poderiam não ser tributados de forma igual. E, portanto, aqui, obviamente, que também temos que perceber, por outro lado, que nenhum Estado deve abdicar de tributar os contribuintes fiscalmente residentes nesse Estado. Ou seja, e aqui a tributação é feita por todos os rendimentos que esses residentes aufiram, quer seja no Estado da residência, quer seja noutras jurisdições. Portanto, a tendência geral é tributar com base na residência e cumulativamente na fonte, que assim não escapa a nenhum tipo de rendimento da tributação e depois resolvem-se através das convenções para evitar a dupla tributação ou então de medidas unilaterais fixadas nas legislações internas de cada um dos Estados e, portanto, temos aqui uma solução simpática e que depois traz alguns problemas juridicamente falando, mas se consegue resolver. No entanto, há Estados aqui, há jurisdições aqui que não tributam com base na residência e cumulativamente com base na fonte. Portanto, Portugal faz assim, Espanha faz e todas as jurisdições que nos estão aqui próximas nesta parte da Europa, mas, por exemplo, na Argentina, em Hong Kong, no Quênia e no Uruguai, a tributação é feita da seguinte forma, portanto, estes Estados tributam o rendimento interno dos residentes, mas não tributam o obtido no estrangeiro. Portanto, aqui o rendimento obtido no estrangeiro, dependendo do Estado em que seja auferido, eventualmente pode escapar da tributação. Isto não é desejável, porque eles só tributam precisamente
os residentes pelo rendimento que eles obtenham nesses seus territórios. Por exemplo, a França e o Brasil, em sede de tributação das empresas, estou a falar só de pessoas coletivas, portanto, pessoas jurídicas, apenas tributam o rendimento que aufiram no seu território. Portanto, aqui, por exemplo, se estivermos a falar da tributação do rendimento das pessoas coletivas, é tributado apenas o rendimento auferido no território, é uma espécie de critério da fonte de obtenção dos rendimentos. O que aqui também pode fazer com que escape à tributação uma parte do rendimento. Pronto, isto causa alguns problemas efetivamente. Pronto, estávamos no diapositivo 4, vamos para o 5. Na Suíça, também não se tributa os rendimentos obtidos no estrangeiro por empresas sediadas na Suíça, ou seja, aqui os residentes, eu estou a falar de pessoas coletivas neste caso, porque aqui faz-se a distinção entre pessoas singulares e coletivas. Em Portugal, por exemplo, não. Quer dizer, com as devidas adaptações, mas são tributadas por todo tipo de rendimento. Na Suíça, não. Na Suíça, portanto, aqui não há tributação do rendimento obtido no estrangeiro por empresas sediadas na Suíça e, portanto, a Suíça tributa apenas nas empresas o rendimento que elas obtenham no seu território e também se isentam rendimentos perdiais obtidos fora do território. Pronto, isto para as pessoas coletivas. Na Austrália, a Austrália isenta da tributação os dividendos, juros e royalties, desde que sejam tributados na jurisdição onde foram obtidos. Reparem aqui na condição. Portanto, aqui, se há uma jurisdição em que um contribuinte fiscalmente residente na Austrália obtenha rendimentos e eles são tributados nesse estado, que não é o estado onde são residentes esses sujeitos passivos, a Austrália esquece e não tributa aquilo que é obtido no estrangeiro. Se não forem tributados na jurisdição onde foram obtidos, aí sim a Austrália vai tributar, tem esta condição. Na Holanda, permite-se a exclusão da tributação quanto às empresas instaladas com caráter de permanência no estrangeiro, também é interessante e por isso é que muitas empresas muitas vezes fazem aqui um planeamento fiscal que muitas vezes pode ser até abusivo e, portanto, efetivamente, por vezes, temos aqui uma forma de escapar em parte à tributação, portanto, os contribuintes têm isso em linha de conta quando vão fazer o planeamento fiscal. Temos na Alemanha as filiais das empresas, portanto, aqui, no fundo, umas sucursais, filiais, portanto, estamos a falar de estabelecimentos estáveis localizados no estrangeiro, mas neste caso em jurisdições mais desenvolvidas, ok? Portanto, aqui há uma lista de jurisdições. Aplica-se o método do crédito imposto, isto é uma medida unilateral, prevista na jurisdição interna da Alemanha, neste caso, e faz-se um crédito imposto do imposto pago por essas filiais nas jurisdições onde se encontrem estabelecidas. Portanto, isto equivale a uma isenção sobre os rendimentos na Alemanha, porque efetivamente assim, portanto, não se vai tributar aquilo que já foi tributado, semelhantemente à hipótese que já explicamos anteriormente, e assim se fomenta a internacionalização das empresas. E, portanto, existem diversas normas de ordenamentos jurídicos diferenciados, portanto, não há uma harmonização fiscal. O imposto mais harmonizado que conhecemos na Europa, por exemplo, é o IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, que se baseia em diretivas. No entanto, essas diretivas são transpostas para os ordenamentos jurídicos internamente e então dá lugar a vários códigos, a várias legislação diferente consoante o Estado. Por exemplo, em Portugal nós temos um código do IVA e temos um regime do IVA nas transações intracomunitárias. As outras jurisdições têm o equivalente a um código do IVA e não autonomizam, por exemplo, a legislação sobre as transações intracomunitárias. Porque para efeitos de IVA, por exemplo, algo que sai de Portugal e vai para a Espanha não é uma exportação, é uma transação intracomunitária, uma transmissão neste caso. Pronto, e portanto há aqui regras, mas nós não estamos a falar de IVA mais uma vez, portanto vamos deixar-nos disso, só estava a dizer que de facto a harmonização fiscal não existe desejavelmente, portanto, mesmo o imposto que se possa pensar harmonizado, que é o caso do IVA, que se baseia nas tais diretivas, é diferente, porque na transposição, na adaptação da legislação da União Europeia para os ordenamentos jurídicos internamente, cá em Portugal, em Espanha e noutros Estados-membros da União Europeia, cada um tem a sua adaptação própria. E também aqui, quem conhece Portugal e Espanha, por exemplo, sabe que as taxas de IVA, por exemplo, em Espanha são mais baixas do que em Portugal, o que vai interferir também no preço final dos produtos para o consumidor final, e, portanto, já aqui estamos a ver que o IVA, nem sequer o IVA é um imposto harmonizado, muito menos a tributação do rendimento, que é aquilo que estamos a falar. Temos o direito fiscal internacional, que é uma ciência que se ocupa da resolução de situações, das chamadas situações jurídico-fiscais plurilocalizadas, como lhe chama a doutrina, portanto, tem conexão com mais do que um ordenamento jurídico e, portanto, o direito fiscal internacional é que se vai ocupar da resolução de conflitos que possam advir das diferenças entre as jurisdições e da, digamos assim,
da relação entre as diferentes jurisdições quando lutam pelas suas legítimas pretensões tributárias. Um dos objetivos desse direito fiscal internacional, de facto, também é o de prevenir, atenuar ou eliminar a dupla tributação internacional. A dupla tributação internacional, portanto, como o próprio nome indica, é quando um rendimento ou um contribuinte é tributado mais do que uma vez, e isso resulta então em conflitos negativos ou positivos de tributação. Conflito negativo, nenhuma jurisdição se acharia competente. Conflito positivo, duas ou mais jurisdições pretendem tributar. E depois ainda temos os conceitos de dupla tributação jurídica e dupla tributação económica. Na dupla tributação jurídica, temos a incidência de impostos equiparáveis em dois ou mais Estados, isto é tudo dupla tributação positiva, não é? Jurídica ou económica, porque na negativa não haveria tributação. Portanto, temos aqui impostos equiparáveis em dois ou mais Estados relativamente ao mesmo contribuinte, ao mesmo facto gerador, aquele que desencadeia a obrigação de pagar o imposto, e períodos de tempo idênticos, por exemplo, o mesmo período de tributação, no caso do imposto periódico, como é o caso do IRS e do IRC, ou então temos a dupla tributação económica, que também é dupla tributação positiva, dois ou mais Estados se acham competentes, que é a tributação da mesma realidade em duas esferas jurídicas diferentes. Digamos assim que o exemplo para a dupla tributação jurídica seria efetivamente o mesmo contribuinte ser tributado em sede IRS, quer em Portugal, quer em Espanha, por rendimentos, digamos assim, portanto, englobáveis em sede IRS. Imaginem, tenho rendimentos da categoria A em Portugal, trabalho dependente, e da categoria B em Espanha, ou também podia ter igualmente da categoria A, e portanto isso aí iria entrar para o bolo do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e teríamos uma situação de dupla tributação jurídica, porque o mesmo contribuinte, relativamente ao mesmo período de tributação e a impostos equiparáveis, iria ser tributado por dois Estados. Na dupla tributação económica temos uma coisa diferente. Temos, por exemplo, a empresa que é tributada em sede IRC pelo lucro, é a teoria do balanço, portanto, a diferença entre aquilo que existe no início do período de tributação e no fim do período de tributação, que em Portugal, por regra, corresponde ao ano civil, 1 de janeiro a 31 de dezembro, e depois teríamos, por exemplo, a tributação desse mesmo rendimento que já foi tributado na esfera jurídica da empresa em sede IRC, o mesmo rendimento foi distribuído aos sócios, imaginem, sob a forma de dividendos, e depois esses dividendos são tributados na esfera jurídica de cada um desses sócios em sede IRS, por exemplo, ok? Isto seria o mesmo rendimento a ser tributado duas vezes, dupla tributação económica, mas em esferas jurídicas diferentes, não na mesma. Pronto. Estava-vos a dizer então que relativamente a esta questão temos a questão da soberania fiscal. As normas de direito fiscal resultam do exercício do poder de soberania dos Estados. Os Estados, e para termos um Estado nós temos de ter três elementos necessariamente: o povo, o território e o poder político ou soberania. Esse poder político ou soberania nos Estados democráticos é legitimado pelos cidadãos que elegem os seus representantes eleitos, não é? Que depois vão de ir para o Parlamento, para a Assembleia da República, no caso português, e representando esses 230 deputados, representando o povo português, povo, obviamente, sem nenhuma situação de classes, o povo é o elemento humano do Estado, o povo elege os seus representantes que vai exercer a soberania, precisamente, o poder político ou soberania. E no âmbito do exercício do poder político ou soberania, vão ser criadas normas jurídicas dotadas de coercibilidade que se distinguem das normas de outros campos, designadamente do campo religioso, do campo moral, porque uma norma jurídica tem que ser cumprida, tem a característica da coercibilidade, sob pena de haver consequências. E, portanto, esta ideia reflete a posição de império, do uso da força, do poder superior do Estado face aos particulares, que, designadamente no âmbito do direito público, como é o caso do direito fiscal ou do direito tributário, impõe sacrifícios, por exemplo, a questão da tributação, em prol do interesse público, porque individualmente é muito melhor que eu não seja tributada, como é lógico, para mim individualmente, mas para mim, como parte de uma comunidade, é bom que eu seja tributada. Caso contrário, eu não tenho escolas, não tenho hospitais, não tenho estradas e não tenho um Estado que me possa ajudar se eu tiver algum azar, não é? Algum problema. E, portanto, do ponto de vista da coletividade, é óbvio que este sacrifício que se impõe aos particulares em prol do interesse da coletividade tem que ser desta forma e efetivamente há esse império, há esse poder de soberania do Estado face aos particulares, que então me obriga a ter que pagar impostos sob pena de eu sofrer consequências, designadamente de eu sofrer processos de execução fiscal se não pagar os meus impostos, não é? Portanto, o Estado, através da cobrança dos impostos e outro tipo de tributos, imposto é o tributo
portanto, unilateral, não pressupõe uma contrapartida direta, imediata, específica. Se estivéssemos a falar, por exemplo, de uma taxa de portagem, uma taxa moderadora, uma taxa de justiça num tribunal, isso pressuporia alguma bilateralidade, pressuporia alguma coisa em troca, mas quer os impostos, quer os outros tributos, como é o caso da figura das taxas, enquanto tributo bilateral, são as formas que o Estado tem para arrecadar receitas para fazer face às despesas públicas, para pagar aos funcionários públicos, para construir infraestruturas, etc. As bases constitucionais dos impostos e do sistema fiscal português encontram-se previstas nos artigos 103 e 104 da Constituição da República Portuguesa. Basicamente, o artigo 104, nos seus vários números, faz o recorte fundamental do que deve ser cada tipo de imposto em Portugal, em linhas muito gerais, que depois são concretizadas na lei ordinária, que é toda aquela que não é a Constituição nem a lei de revisão constitucional, e no artigo 103 temos genericamente o que é que deve de facto ser este sistema fiscal, deve contribuir para atenuar as desigualdades, etc. A soberania fiscal, de facto, é o poder de estabelecer um sistema fiscal autónomo dos restantes sistemas fiscais, porque o Estado é soberano relativamente aos restantes, portanto, traduz-se no poder de criar impostos, extinguir impostos, alargar ou restringir o âmbito dos impostos. Portanto, aqui delimitamos o poder fiscal de cada Estado internamente e a sua relação com os outros Estados, e então, onde termina a soberania de um Estado para começar a do outro. No âmbito português, temos os limites formais e materiais à tributação, temos desde logo a Constituição da República Portuguesa, que é a chamada lei fundamental, tudo aquilo que seja lei ordinária, precisamente lei que não seja a Constituição ou lei de revisão constitucional, tem que respeitar a Constituição sob pena de ser inconstitucional, e é o Tribunal Constitucional que julga a inconstitucionalidade das normas. Temos também as regras da União Europeia. Há uma discussão sobre se valem mais as regras da União Europeia ou a Constituição da República Portuguesa. Na minha opinião, vale mais a Constituição da República Portuguesa, porque nós temos o artigo 8º que consagra a recepção das normas da União Europeia nos tratados que Portugal assina, designadamente quando aderiu em 1 de janeiro de 86 à então Comunidade Económica Europeia, comprometeu-se a aplicar no ordenamento jurídico internamente as normas da União Europeia, mas isso foi legitimado antes pela Constituição da República Portuguesa. E temos também como limite formal e material à tributação a soberania dos outros Estados. Já se costuma dizer no senso comum que a minha liberdade termina quando começa a dos outros, não é? Portanto, o Estado é soberano na ordem interna, independente na ordem internacional, mas tem que conviver com os outros Estados em termos de direito internacional, privado e público. Portanto, temos aqui também vários princípios aplicáveis: legalidade, igualdade, capacidade contributiva, participação dos contribuintes na criação e aplicação dos impostos, certeza e segurança jurídicas e tutela da confiança e controle judicial. Vamos por partes. Princípio da legalidade. Tudo bem. Em Portugal, artigo 165, número 1, a linha I da Constituição da República Portuguesa, os impostos têm que ser criados por lei da Assembleia da República ou decreto-lei do Governo devidamente autorizado pela Assembleia da República nos termos do artigo 165, número 2. Portanto, reserva relativa de competências relativa da AR. Portanto, cria a Assembleia ou o Governo devidamente autorizado. Portanto, 165, número 1, a linha I, impostos e sistema fiscal, criação por lei da Assembleia ou decreto-lei do Governo devidamente autorizado. Nisto consiste o princípio da legalidade, na criação dos impostos. Mas o princípio da legalidade é mais extenso ainda. Portanto, no âmbito do direito fiscal há uma regra diferente de outros ramos do direito, designadamente a proibição da aplicação da analogia. O artigo 11, número 4 da Lei Geral Tributária proíbe a aplicação analógica das normas de direito fiscal. Isto significa que eu não posso pegar numa norma e dizer assim, ok, há aqui uma situação análoga, uma situação semelhante, uma potencial lacuna, à qual se vai aplicar aquela norma e, portanto, por analogia, vamos aplicar aquela norma e vamos tributar mais do que aquilo que o legislador pretendeu. Ainda bem que isto não é assim. E, portanto, a legalidade significa que todo o tipo de tributação, portanto, as normas de incidência têm que ter todo o tipo de precisão para nós sabermos exatamente aquilo que vai ser tributado, princípio da legalidade, e não a aplicação analógica, nem interpretações extensivas, contrariamente a outros ramos do direito. Por exemplo, no direito civil isso é possível fortemente, mas no direito fiscal é uma área muito delicada, não é? Porque mexe com o nosso dinheiro, é muito diferente das outras áreas. Depois temos o princípio da igualdade, artigo 13 da CRP, artigo 13 da Constituição da República Portuguesa. Tratar igual que é igual, diferente do que é diferente, na medida objetiva da diferença. Pois é. Por exemplo, não é uma diferença objetiva, obviamente, a pessoa ser branca, amarela ou cor-de-rosa. Isso não é uma diferença objetiva.
Não é uma diferença objetiva a pessoa ser um homem, ser uma mulher ou identificar-se com outro tipo de género. Isso não é uma diferença objetiva. Portanto, somos todos humanos, somos todos pessoas. Mas uma diferença objetiva é, por exemplo, e se vocês compreendem, o facto da pessoa ser uma criança, ou ser um idoso, ou ser uma grávida, ou ser um deficiente. A deficiência para efeitos fiscais em Portugal releva a partir do grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%. Portanto, igualdade é tratar igual que é igual, diferente que é diferente, na medida objetiva da diferença, portanto, sendo essa diferença objetiva. Não se pode basear no género, na orientação sexual, na cor da pele, na religião, na condição socioeconómica ou financeira, isso não está aqui em causa. E, portanto, que não vos choque o facto na tributação do rendimento, por exemplo, das pessoas singulares, o deficiente para efeitos fiscais, que é aquele que tem grau de incapacidade igual, permanente igual ou superior a 60%, não ser tributado pela totalidade do rendimento, porque ele é objetivamente diferente das outras pessoas. Pronto, é normal. E, portanto, isto é o princípio da igualdade, não é igualitarismo. Eu costumo explicar isto aos meus alunos da seguinte forma. Então, eu chego aqui à aula e digo-vos assim: olhem, vamos dar 10 a todos. 10 a todos, isto é igualdade. Não, isto é igualitarismo, não é igualdade. Então, porque há gente que não merece 10, porque não se vai esforçar, não vai passar, e há gente que se vai esforçar muito e o 10 é pouco, merecem 18. E, portanto, isto não é aplicar o princípio da igualdade. Pronto, depois temos a capacidade contributiva, que é a medida do exercício dos direitos. Por exemplo, a capacidade contributiva é aquilo que no ordenamento jurídico português dita que, e pronto, isto está assim feito o sistema, porque na Constituição diz também que a tributação das pessoas singulares tem que ser progressiva, dita o sistema de escalões no Código do IRS, e portanto, quanto mais ganha, maior é o escalão e maior porcentagem de imposto paga. Isto é capacidade contributiva, é força económica. Depois, a participação dos contribuintes na criação e aplicação dos impostos. É óbvio que isto não é diretamente, é indiretamente, como é aquilo que eu estava a explicar há pouco, através da legitimação democrática. Portanto, nós elegemos os nossos representantes que vão para a Assembleia da República fazer as leis. E, portanto, esses deputados, esses 230 deputados que foram eleitos por sufrágio democraticamente, estou a falar de Portugal, não é igual em todos os Estados, eles vão, de facto, de forma indireta, através dos seus representantes eleitos, participar na feitura dessas leis, como eu vos expliquei, a reserva relativa de competências relativa da AER, da Assembleia da República, portanto, lei da AER ou decreto-lei do Governo devidamente autorizado. Depois, uma coisa muito importante no direito em todas as áreas, certeza e segurança jurídica e tutela da confiança. Portanto, a questão da certeza e segurança jurídica, saber que podemos contar com aquilo que está previsto na lei. Aliás, no direito fiscal, na certeza e segurança jurídica, há outro princípio muito importante que está no artigo 103, número 2 da CRP, que é a proibição, número 2 ou número 3, agora não tenho presente, estou a falar de cor, mas é no artigo 103 da CRP, ou número 2 ou número 3, que é a questão da não retroatividade das leis fiscais. Significa que uma lei fiscal só pode dispor para futuro, nunca para situações passadas. Vocês já viram se de repente me dissessem assim: olha, tu há 2 anos tiveste uma taxa X de IRS, mas agora saiu uma lei nova que se vai aplicar retroativamente e agora vais pagar X mais 2. E eu fogo, mas eu já gastei dinheiro, por amor de Deus. Se eu soubesse que se pagava X mais 2, se calhar já me tinha ido de férias. E, portanto, efetivamente, a certeza e segurança jurídica é muito importante e no âmbito do direito fiscal não há sequer retroatividade das normas. Uma norma nova tem que dispor só para futuro, nunca retroativamente, nunca para passado. E o controle judicial, que é a garantia última do cidadão, do administrado, do contribuinte, se quiserem. Portanto, por exemplo, imaginem, se eu acho que estou a ser prejudicada com a atuação da administração pública, neste caso a Autoridade Tributária Aduaneira, se eu acho que houve uma má aplicação das normas, eu tenho a possibilidade de, junto da administração, através do procedimento, impugnar aquilo com o qual eu não concordo, porque acho que fui injustiçada e a lei foi mal aplicada, por exemplo, ou a situação foi mal enquadrada, tendo em conta a lei, ou então, se eu não conseguir, no âmbito do procedimento, ou seja, junto da Autoridade Tributária Aduaneira, que gere e administra os impostos em Portugal, eu posso, por exemplo, ir para tribunal, através dos meios processuais, designadamente impugnação judicial e outras, para atacar os atos de liquidação da administração, por exemplo, ok? E, portanto, tenho formas de fazer valer os meus direitos face a eventuais abusos da administração. Depois ainda temos aqui outra coisa interessante, que se aplica bastante em Portugal por causa precisamente da nossa integração na União Europeia. Os fatores de conexão para efeitos de tributação também têm que ser lidos tendo em conta as liberdades europeias.
que são essencialmente estas que estão neste diapositivo. Portanto, liberdade de circulação de mercadorias, liberdade de circulação de trabalhadores, liberdade de estabelecimento, liberdade de prestação de serviço e liberdade de circulação de capitais. Além da liberdade em espaço Schengen, não é? De circulação, não ser preciso passaporte para ir à Espanha, para ir à França, para ir à Itália, por exemplo. Também temos as liberdades em termos, digamos assim, negociais e não só. Portanto, livre circulação de mercadorias, trabalhadores, estabelecimento, prestação de serviços e circulação de capitais. Aqui a questão das mercadorias, da prestação de serviços e da circulação de capitais, eu acho que é fácil perceber o que é que isto significa. E nós aqui até temos tendencialmente a moeda única, portanto o euro, e portanto aqui facilmente se compreende esta questão. Relativamente à liberdade de circulação de trabalhadores e à liberdade de estabelecimento, é que isto tem aqui algumas nuances. Relativamente à liberdade de circulação de trabalhadores, temos a questão da abolição de qualquer discriminação com base na nacionalidade entre trabalhadores de Estados-membros em matéria de emprego, remuneração e outras condições de trabalho e emprego. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu, se tenho uma determinada condição de trabalho, imaginem aqui em Portugal, se vier um trabalhador de outro Estado-membro da União Europeia, imaginem de Espanha, ele tem que ter acesso às mesmas condições do que eu. Não pode ser objeto de discriminação, lá está, porque aqui não há uma diferença objetiva, é razão da nacionalidade, como é óbvio. Depois temos a questão da liberdade de estabelecimento. O direito de aceder a atividades não assalariadas como trabalhador independente, criar e gerir empresas por exercício de uma atividade permanente, de natureza estável e contínua, nas mesmas condições que a lei dos Estados-membros de estabelecimento fixar para os seus nacionais. Imaginem, um cidadão espanhol que quer fazer uma empresa em Portugal tem perfeitamente legitimidade e tem direito de aceder às mesmas condições que nós temos aqui em Portugal. Não se faz aqui discriminação em função da nacionalidade, isto dentro da União Europeia. Depois há outras situações com países terceiros, há regras específicas. E, portanto, aqui temos estas liberdades. E, de facto, os fatores de conexão para efeitos de tributação podem estar muitas vezes em confronto com estas liberdades e depois é preciso verificar a forma de atenuar eventuais tratamentos diferenciados. Os fatores de conexão para efeitos de tributação têm também relação, como eu já disse na parte introdutória, com o planeamento fiscal. O planeamento fiscal, no fundo, nós não podemos associá-lo a más práticas. As pessoas, às vezes, quando ouvem planeamento fiscal, pensam que é, ok, isto é a forma que os contribuintes têm de fazer aqui umas engenharias interessantes para servirem intentos, às vezes, um bocadinho que não são muito bonitos, não é? Não é isto que estamos a falar. O planeamento fiscal tem várias dimensões. Ele pode ser intra, extra ou contra-legem. Aquele feio é o contra-legem, efetivamente. Mas depois nós temos outras duas situações. Portanto, o planeamento fiscal basicamente é um conjunto de opções levadas a cabo por determinado contribuinte para poupar despesas fiscais. Aqui a questão é poupar legitimamente, sem entrar em contraordenações e crimes, não é? O planeamento fiscal intralegem é dentro da lei, dentro das faculdades permitidas pelo legislador, é desejável até. E só não o fazermos se formos ignorantes ou então se gostarmos gratuitamente de esbanjar o nosso dinheiro. Imaginem, planeamento fiscal intralegem é eu dizer assim, ok, eu tenho um determinado negócio, compensa eu continuar como pessoa singular ou se calhar compensa eu fazer uma empresa? E se eu fizer uma empresa vou pagar menos impostos, porque se eu ganhar mais eu tenho taxas de IRC muito menores do que taxas de IRS. Portanto, isto é fazer planeamento intralegem, é ver o que é melhor para mim dentro das opções legais permitidas pelo legislador. Pronto, isso aqui está perfeito. Depois, há o chamado planeamento fiscal extra-legem, que a doutrina diz que basicamente é o planeamento fiscal de zona cinzenta. Por exemplo, é aquela situação que aconteceu, há um caso muito conhecido, o caso Jónimo Martins, por exemplo, em que houve a deslocalização das empresas para outros estados com tributação inferior a Portugal. Isso discutiu-se e chegou aos tribunais para se perceber se isto seria planeamento fiscal perfeitamente legítimo, ou seja, intra-legem, ou se já tinha alguma coisa de extra-legem, de abusivo, de planeamento fiscal que vai para além daquilo que seria permitido pelo legislador. Mesmo assim, ainda não é crime nem contra-ordenação, porque não é contra-legem. Portanto, o extra-legem é zona cinzenta e tem que se ter muito cuidado com ele. Caso contrário, depois está a ter verificar alguma situação com a qual não concorda, poderá efetuar, por exemplo, correções à matéria coletável. Dizer assim, olha, tu pagaste 1.000, mas afinal vais ter que pagar 2.000. Fizemos aqui uma correção porque tu fizeste planeamento fiscal extra-legem. Mas pronto, e depois temos a zona perfeitamente indesejável, que é o contra-legem, que este aqui é que é o pior,
que é quando nós estamos a falar da prática de crimes ou contraordenações. E, portanto, em que o desvalor jurídico é bastante, e, portanto, em que aqui o contribuinte recorre à fraude fiscal ou outro tipo de engenharia aqui que não era suposto, e, portanto, isso depois vai ter consequências, vai ter penas de multa, pode ter penas de prisão, etc. E, portanto, o contra-legem é aquele que vai contra aquilo que o legislador pretendia, o extra-legem é preciso ter cuidado e o intra-legem é aquilo que é perfeitamente legítimo. E, portanto, os contribuintes, muitas vezes, agora visto sob um ponto de vista internacional e não apenas interno, eles utilizam as potencialidades permitidas pelas legislações dos diferentes Estados para se servirem de práticas de planeamento fiscal que nem sempre, infelizmente, é legítimo. Às vezes é abusivo, extra-legem, outras vezes é contra-legem, implica a prática de crimes, isso não pode ser. Portanto, as jurisdições utilizam diferentes critérios de conexão para efeitos de tributação, oferecem diferentes entendimentos do conceito de residência e de fonte, e isso vai potenciar a utilização abusiva desta questão por parte dos contribuintes que vão tentar perceber se há alguma combinação em que paguem menos imposto, legitimamente ou ilegitimamente, e então às vezes aproveitam-se, digamos assim, dos vazios deixados e conseguem chegar a resultados interessantes, mas isto também implica muito conhecimento da lei e implica aqui também formas de compreender a melhor forma de utilizar as questões e, portanto, aqui cuidado para não cairmos no planeamento fiscal extra-legem ou pior, contra-legem. O extra-legem pode ter como consequência, de facto, a correção à matéria coletável e também não é isso que nós queremos. Concretamente falando do critério da residência do contribuinte, nós estamos a falar que a tributação do rendimento é levada a cabo independentemente do local da fonte de obtenção do rendimento. A residência traduz uma ligação de natureza socioeconómica de um contribuinte a um Estado, é uma pertença que vai implicar, por exemplo, a presença física durante X dias durante o ano, a disponibilidade de uma habitação em condições de ocupar como residência habitual ou a existência de certo tipo de conexão económica. Pressupõe-se aqui uma ligação efetiva e estável do contribuinte ao território de um determinado Estado, independentemente de ser nacional desse Estado ou não, é um elemento de conexão de caráter pessoal ou subjetivo. Para aferir a residência de um contribuinte no caso português, temos vários critérios, designadamente o artigo 16 do Código de IRS para as pessoas singulares, que pressupõe precisamente esse caráter de permanência ou outras características e outras ficções de residência. Portanto, depois, se tiverem curiosidade, é fácil de procurar, é o artigo 16 do Código do IRS. Para as pessoas coletivas, temos o Código do IRC, o artigo 1º, o 2º, o 15 e o 16. Temos a questão da sede ou direção efetiva da empresa, ou então, para os contribuintes fiscalmente não residentes em Portugal, temos uma situação que os equipara mais ou menos aos residentes, que é o estabelecimento estável, previsto no artigo 5º do Código do IRC. O estabelecimento estável é qualquer instalação fixa através da qual seja exercida uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola. E, portanto, estamos a falar de uma filial, de uma sucursal, de um estaleiro até, e, portanto, tem alguns exemplos no artigo 5º do Código do IRC. E aí equipara-se um bocadinho o não residente ao residente, porque ela é tributada pelo lucro. Teoria do balanço, portanto, a diferença entre aquilo que existe no início do período de tributação e no final. Portanto, o critério da residência de contribuinte pressupõe uma tributação universal ou ilimitada dos contribuintes fiscalmente residentes nesse Estado. Portanto, tributa-se a totalidade dos rendimentos, quer sejam eles obtidos no Estado da residência, quer sejam obtidos noutros Estados. E esta situação pode levar às tais situações de dupla tributação positiva, em que mais do que uma jurisdição vai tributar o mesmo rendimento, que pode ser resolvida, como eu já disse, através de medidas bilaterais, por exemplo, a celebração de convenções para evitar a dupla tributação entre os Estados, ou medidas unilaterais, que são os métodos previstos nas legislações internas de cada Estado para evitar, atenuar ou eliminar essa dupla tributação internacional. Por exemplo, o método de isenção ou o método de crédito de imposto. A isenção, isentar, por exemplo, aquilo que é obtido no estrangeiro, crédito de imposto, deduzir aquilo que tem que ser pago, o que já foi pago. Quanto à fonte, critério da fonte de obtenção dos rendimentos, aqui já estamos a falar de um Estado que tem o direito, que reclama a legítima pretensão de tributar os factos ocorridos no seu território, independentemente dos titulares dos rendimentos serem nacionais, estrangeiros, residentes ou não residentes. Ok? Aqui o nacional e o estrangeiro não importa, mas em algumas jurisdições importa. Em Portugal importa o residente ou não residente, independentemente da nacionalidade. Eu sou nacional português e residente fiscal em Portugal, mas podia não ser. E podia ser estrangeiro e residente fiscal em Portugal. Pronto. E, portanto, estamos a falar aqui de um elemento de conexão de caráter real ou objetivo, aqui não é de caráter subjetivo, aqui não importa já o sujeito, nem a qualidade do sujeito, mas sim
a realidade que é tributada. Portanto, é um elemento de conexão de caráter real ao objetivo, mas que é difícil definir. Isto porquê? O que é fonte? Ok, é onde é obtido o rendimento, está bem. Olhem lá, mas e a questão hoje em dia do comércio eletrónico, do e-commerce? Como é que nós vamos definir qual é a fonte de obtenção de rendimento? Onde é que ele foi obtido? Onde estão os servidores dos computadores? Onde estão as pessoas que vão comprar? É que aqui é um bocadinho complicado e, portanto, há vários conceitos de fonte. O conceito de fonte está relacionado com um estado que, de certa forma, se relaciona com a produção do rendimento, ou seja, o estado onde o valor é acrescentado. É um critério de conexão muito difícil de caracterizar. Nem sempre conseguimos determinar, então, qual é a fonte económica onde foi exercida a atividade e onde é que está situado o bem que gera o rendimento. Porque ele pode estar situado em vários locais, vários armazéns, etc. Portanto, o critério da fonte, às vezes uma proposta interessante da doutrina é utilizar o critério da fonte financeira, que vai ficcionar, reparem, que o rendimento foi produzido no local da sede ou estabelecimento estável. Mas pode não ser. Mas pronto, a questão é que às vezes para resolver este problema nós não sabemos como é que havemos de fazer e então vamos determinar que o rendimento foi produzido no local da sede ou estabelecimento estável da entidade remuneradora. Mas pode não ser. Pode ser a fonte de produção do rendimento, por exemplo, a fonte em sentido económico ou fonte do rendimento propriamente dita. Eu posso conseguir determinar, isto é o ideal, o lugar da produção do rendimento ou o local onde se encontra o capital em sentido amplo e em que é exercida a atividade. Atenção que o capital não é só dinheiro, aqui é capital em sentido amplo. E depois a fonte de pagamento ou a fonte em sentido financeiro, portanto, a realização do rendimento e não propriamente a produção. Por isso é que eu vos disse, se estivermos a falar de um servidor, por exemplo, tem um servidor de computadores através do qual, portanto, são compradas as coisas online, por exemplo. Tem armazéns em vários países, por exemplo, até às vezes por questões aduaneiras e por questões de impostos, etc., fazer-se aquele tipo de planeamento que é perfeitamente legítimo. Mas depois também tem os estados para onde são expedidas as mercadorias e tem os consumidores que vão receber essas mercadorias, que podem ou não ser consumidores finais. Portanto, a favor da aplicação do critério da residência, temos a promoção da eficiência económica, há uma maior facilidade em prever ou fazer uma lista dos contribuintes residentes num determinado território, pois, claro, a autoridade tributária aduaneira tem acesso à lista dos contribuintes fiscalmente residentes no seu território e pode prever, de alguma forma, que vai tributar aqueles contribuintes, ok? Depois temos a neutralidade na exportação de capitais. É possível evitar que as decisões sobre o local onde se vai realizar o investimento seja afetada pelas diferenças de tributação entre os Estados, porque eu já sei que se sou residente em Portugal ou se tenho, se for uma empresa, sede de adereço efetiva em Portugal, eu vou ser tributada pelos rendimentos que obtenho em Portugal, mas também pelos que obtenho no estrangeiro. E vou ser tributada em Portugal e no estrangeiro. E depois há formas de evitar essa dupla tributação positiva. Depois temos também a questão da capacidade contributiva, a tal força económica. Isto é muito importante, é um argumento muito forte. É o princípio da igualdade e da equidade vertical. Reparem, igualdade, tratar igual que é igual, diferente que é diferente, na medida objetiva da diferença. A equidade vertical, ou seja, a igualdade funciona verticalmente, porque obviamente que eu, imaginem o IRS, dentro do meu escalão, eu sou igual a quem está dentro do meu escalão, mas eu sou desigual em relação a quem está no escalão abaixo do meu e no escalão acima do meu, porque eu sou diferente, sou objetivamente diferente. Os meus rendimentos são menos do que aquele que tem um escalão superior ao meu e os meus rendimentos são mais do que aquele que tem um escalão inferior ao meu. Portanto, a equidade vertical é isto. Portanto, em escalões sou igual, mas depois sou diferente, sou objetivamente diferente daqueles que estão acima do meu escalão ou abaixo do meu escalão. Independentemente do local de obtenção de rendimento, portanto, aqui será mais justo e será a forma de zelar por esse princípio da capacidade contributiva, da força económica. Quanto à obtenção de receitas fiscais, os Estados em cujos contribuintes são residentes têm maior proximidade com esses contribuintes e, portanto, o Estado da residência deverá ser, a partir daquele que tem mais direito, digamos assim, às receitas tributárias desses residentes, concordo. Mas também há argumentos contra a aplicação do critério da residência. Por exemplo, o risco de evasão fiscal, da fuga, não é? Da evasão fiscal e da utilização abusiva de convenções de dupla tributação, os autores costumam chamar o treaty shopping. Comprar o tratado que mais lhe convém, ver a combinação melhor. Isso pode acontecer por causa dessas medidas bilaterais ou até das medidas unilaterais para evitar a dupla tributação. Um incentivo à saída dos residentes e à deslocalização das empresas.
porque o residente pode não gostar de ser tributado maioritariamente. Imaginem que a maior parte do rendimento dele nem é no estado onde ele é fiscalmente residente, até é noutro estado. Imaginem situações de fronteira. Imaginem os países do Benelux, em que as pessoas, se calhar é muito caro morar no Luxemburgo, mas moram nas proximidades, ou por exemplo, mora em Espanha ou em Portugal na fronteira e trabalha no país contrário, mas a residência fiscal mantém-se no outro país e, portanto, aqui podemos ter aqui alguns problemas. Por exemplo, desincentivar ao investimento em jurisdições menos desenvolvidas, pode acontecer também, até porque as jurisdições menos desenvolvidas muitas vezes não têm uma máquina fiscal que funcione muito bem e, portanto, eu posso ficar com receio de não haver cruzamento de dados e, portanto, de ser prejudicada na tributação. E, portanto, posso não ter interesse em investir no exterior, as diferenças de tributação podem não me interessar, isso é um problema. Um, Importações e exportações de capitais é a mesma ideia, portanto, isto aqui, o critério da residência vai ter uma influência muito forte e, portanto, há jurisdições que se calhar vão ficar com menos investimento e vão conseguir atrair menos rendimentos e menos fortunas e pronto, e isto às vezes pode ser um problema. E precisamente a dificuldade na obtenção de informações, porque eu estava-vos a dizer que efetivamente, mesmo em termos de medidas unilaterais, pode-se usar a isenção e o crédito de imposto, mas é preciso que as autoridades fiscais troquem informações devidamente. E se não trocarem, o contribuinte é que vai pagar a fatura e vai ter o problema e vai pagar impostos nos dois lados e não vai ter forma de subtrair aquilo que já pagou ou de conseguir uma isenção daquilo que vai pagar no outro. É complicado. Relativamente à tributação exclusiva pelo Estado da fonte, vamos imaginar uma situação em que não há uma combinação do critério da residência e da fonte. Imaginem que é tributado só no Estado da fonte. Os Estados importadores de capitais efetivamente preservariam as receitas fiscais, porque aqueles em cujo rendimento é gerado independentemente da residência do contribuinte, efetivamente conseguem tributar, efetivamente, consegue-se incentivar ao investimento e ao desenvolvimento da competitividade internacional, é um facto, porque depois cada um tributava aquilo que fosse obtido nesse território, não é? Temos o princípio do benefício. Eu, para obter rendimento num determinado território, eu beneficio das infraestruturas e dos serviços públicos proporcionados por esse Estado. Claro, imaginem uma empresa transportadora, qualquer coisa, vai beneficiar se tiver melhores estradas, como é lógico, não é? Ou melhor forma de poder exercer a sua atividade, ou a burocracia se for menor, por parte do Estado, por exemplo. Há maior perspectiva de cobrança efetiva dos impostos, porque efetivamente há uma maior proximidade, não é? O rendimento é obtido naquele território e aquele território vai cobrar efetivamente esses impostos e isso vai limitar a fuga, a evasão fiscal. O problema aqui é que, de facto, há uma falta de combinação entre o critério da residência e o critério da fonte. Nem todos os Estados têm critérios iguais para determinar a residência e critérios iguais para determinar a fonte, e, portanto, abre-se aqui alguma ambiguidade. Aliás, a própria Convenção Modelo da OCDE sobre o rendimento e o capital, que é uma espécie de minuta que vai ser utilizada pelos Estados-membros da OCDE, entre os quais Portugal, na celebração das convenções dupla tributação, ele não resolve o problema da definição da residência do contribuinte. Ele remete, esse modelo de convenção remete para as legislações internas dos Estados, não quer resolver esse problema porque isso seria imiscuir-se efetivamente na soberania dos Estados. E a soberania é uma questão muito delicada, ok? São as regras da casa de cada um. O critério da fonte também tem alguns argumentos em desfavor, e eu estou quase a terminar. A questão do obstáculo ao estabelecimento de uma plena união económica e monetária, por exemplo. A disparidade de definições de fonte, este é o maior problema. A não garantia da neutralidade na exportação de capitais, mais uma vez, porque em alguns locais vai ser mais tributado e noutros menos. A falta de garantia da equidade e do respeito pelo princípio da capacidade contributiva, perfeitamente. Por isso é que isso se resolve com a questão da aplicação combinada da residência e da fonte. O aumento dos custos de capitais e da tecnologia de origem estrangeira no estado da fonte pode acontecer, pode haver necessidades diferentes e os estados não são iguais. E a questão dos chamados problemas de concorrência fiscal prejudicial. Há muitos relatórios da OCDE, da Harmful Tax Competition, e, portanto, efetivamente, a concorrência fiscal prejudicial é um problema aqui que a OCDE tem em conta nos relatórios que normalmente coloca à disposição no site, que eles estão em português e também estão em francês e em inglês, portanto, estão em várias línguas, portanto, acessíveis a todos nós.
e, portanto, efetivamente há aqui uma preocupação muito grande da concorrência fiscal prejudicial, basicamente seria a ideia da concorrência desleal entre os Estados. Imaginem cada um a funcionar como uma empresa e cada empresa tenta atrair os melhores, não é? Pronto, e depois isto aqui vai provocar diferenças nos próprios Estados, designadamente na cobrança das receitas fiscais, que é uma coisa tão importante. Em termos de conclusões, portanto, aqui os diferentes Estados têm a sua própria soberania. Já João Baudin, que é um teorizador do direito, já muito antigo, claro, dos primórdios, dizia de facto isso. A soberania é muito importante, obviamente, para dizermos que temos um Estado. Aliás, porque um dos elementos do Estado, como eu já disse na introdução, é o poder político ou soberania, a par do povo e do território. Portanto, tem o elemento humano o povo, tem o território que é o elemento físico, não é? Que pode ser contínuo ou descontínuo, por exemplo, no caso português é descontínuo, é o território historicamente definido no continente europeu e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, é o exemplo de um território descontínuo. Mas é um território, portanto, um espaço geográfico de jurisdição do Estado português, tem o povo, não é? O povo português, que é diferente de população, etc. O povo é quem vota, é quem tem essa situação portanto, os direitos de voto, etc. Esse é considerado o povo, que é um critério diferente da população. A população portuguesa é um número, digamos assim, demográfico de pessoas que estão neste momento em Portugal e também abrange a população flutuante, que são os turistas. E depois o povo português é mais do que aquele que está em Portugal e que vota, porque também temos os imigrantes em França, na Alemanha e por aí fora, e no Brasil e em muitos locais, que também fazem parte do povo português. Portanto, o povo não é um conceito estatístico. E depois, claro, então, em terceiro lugar, o elemento de poder político ou soberania, e só com isto é que nós temos um Estado. E, portanto, os Estados são soberanos. João Baudin já dizia, independência no plano interno, desculpem, soberania no plano interno, assim é que é, independência dos outros Estados no plano externo. As leis fiscais, mas as outras leis também não são iguais entre as jurisdições, portanto, não há harmonização de leis fiscais, não há códigos fiscais, nem sequer ao nível da União Europeia, muito menos do mundo, não é? Como vos disse, se eu quiser, posso dizer-vos de facto que o imposto mais harmonizado que nós temos é o IVA, o Imposto a Valor Acrescentado, porque ele se baseia em diretivas da União Europeia, mas a transposição, a adaptação dessas diretivas da União Europeia para os diferentes ordenamentos jurídicos dos Estados-membros da UE tem diferenças significativas. E, portanto, é por isso, e quem conhecer, como eu disse há pouco na introdução, que em Portugal e em Espanha, por exemplo, apesar da lógica de funcionamento do imposto ser semelhante, método subtrativo indireto, líquida de luz, tudo bem, as taxas de imposto propriamente ditas são diferentes e Portugal e Espanha são países completamente vizinhos e, portanto, até com realidades muito semelhantes, culturas muito semelhantes, mas até aqui nós vemos as diferenças. Nos impostos sobre o rendimento, então, a diferença é muito maior e, portanto, temos aqui vários problemas porque as leis são muito diferentes de jurisdição para jurisdição. Eu prefiro dizer sempre jurisdição ou Estado, nunca digo país ou digo país noutros contextos, porque nós às vezes temos Estados soberanos que não são propriamente considerados países, são principados ou... Pronto, e por isso é que dizemos Estado ou dizemos até jurisdição, que seria até mais, que englobava mais. E portanto aqui é só para perceber que são realidades diferentes, células com soberania. Os critérios de conexão para efeitos de tributação também não são definidos uniformemente, nem há uma aplicação uniforme. Por acaso, em Portugal e nos países que lhe são vizinhos aqui deste lado da Europa, nós temos de facto a aplicação simultânea da residência da fonte, mas ainda assim nem sequer há uma definição igual de residência, uma definição igual de fonte, e portanto isto aqui é um problema. E nem a Convenção Modelo da OCDE resolve, porque ela remete para as legislações internas. Temos também aqui outro problema, a aplicação simultânea de mais do que um fator de conexão, portanto, residência mais fonte, e isto vai causar, obviamente e naturalmente, problemas de dupla tributação positiva que vão ter que ser resolvidos através das convenções, medidas bilaterais ou multilaterais, dependendo se são assinadas por dois ou mais Estados, ou então até situações resolvidas na legislação interna através do método de isenção e do método de crédito de imposto, que em Portugal tem várias modalidades. Portanto, aqui na prática geram-se dificuldades muito representativas, muito significativas, e cá estamos nós, os juristas, especializados na área de direito fiscal, para resolver. Como bibliografia, eu sugiro aqui um livro das novas edições académicas de 2020, que é a publicação, praticamente na essência,
da minha tese de doutoramento que foi defendida em 2016, que foi precisamente sobre este tema. Em 2020 coloquei algumas atualizações e publiquei nas novas edições académicas. O livro encontra-se disponível online para compra, é uma editora de print on demand, portanto, se fizerem encomenda, imprimem e enviam-vos. Com isto, termino a minha apresentação, não sem antes dizer-vos obrigada pela mensagem aqui, Benilde, cordiais cumprimentos e parabéns pela abordagem neste tema muito interessante. Obrigada, espero que tenham gostado. Agora estou disponível para qualquer tipo de questão que queiram colocar ou fazer alguma observação, ou se quiserem que eu repita alguma coisa. Muito obrigada. E, portanto, estejam à vontade. O Iberojur também está Parabéns, aí para fazer professora. de moderador. Sim, sim, Paulo, diga, diga. Muito obrigado pela palestra, foi muito interessante, é muito profundo, né? O assunto é muito complexo em termos de cumprimento dos assuntos, né? Eu dou meus cumprimentos ao assunto, ao que foi falado e parabenizar pelo trabalho. Obrigada, Paulo. Eu tentei explicar também, pronto, como é em Portugal. Eu sei que muitos de vocês, se calhar, nem conhecem muito o ordenamento jurídico português, mas eu tentei explicar algumas coisas, pronto, de forma mais simples, não é? Para que chegassem a tudo. Eu sei que falo muito rápido, mas espero que tenham percebido. Os meus alunos dizem que eu falo muito rápido, não sei fazer de outra forma. Obrigada pelas mensagens, estou a ler. Obrigada a Susana também, que já foi minha aluna. A Susana eu conheço, o Luís, a Luciana, o Júlio. Obrigada, obrigada. E não sei, não querem fazer nenhuma questão. A O Iberojur também legislação, está aqui, professora, a legislação sim, tributária brasileira, ela é tão complexa e tão polêmica quanto a portuguesa. é igual, não é? Tem vários códigos. Exatamente, mas uma coisa que a gente pode deixar bem claro é que tudo que se refere à questão tributária e questão econômica tem que ser estudado diariamente, né? E nós, os portugueses são nossos irmãos, nossos patrícios, né? A gente tem Uhum. um presidente de Iberoju que fala muito de Portugal, então para nós vocês são irmãos, então não se preocupe com a rapidez da fala. Obrigada. Obrigada também aqui a partir de Angola também a agradecerem. Isto é bom, o Iberojur ter estas iniciativas. O Fábio Veiga já está cá em Portugal há muito tempo, ele leciona na Universidade Lusófona. Eu já o conheço desde o início do Iberojur, portanto já lá vão 10 anos. E obrigada por estas iniciativas. E não sei se querem dizer mais alguma coisa, senão o TAC que está aí do Iberojur pode encerrar, não sei. Obrigada.